Mateus 5, 27 e 28 diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Diga: Deus tenha misericórdia. É isso que precisamos aprender aqui. Vou repetir: eu vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Esse é um mandamento que pouquíssimos homens e mulheres, o texto aqui se referindo a uma mulher e eu aos homens, conseguem evitar. Êxodo capítulo 20, vamos lá? Êxodo capítulo 20, versículo 14. Eu vou pedir que os irmãos recitem comigo o 7º mandamento, para nós começarmos a meditação e pensarmos nas implicações da quebra, né? E da colheita que temos quando quebramos, né, o 7º mandamento. Êxodo 20, 14. Vamos todos juntos? Não. Só as mulheres? Só os homens? Esse é o 7º mandamento. Os 10 mandamentos são, irmãos, a prova do amor de Deus, e a prova do amor de Deus para conosco e para com o seu povo. O povo está no Egito sendo oprimido, escravo, sem leis, não há muitas regras, não há valores, não há ética no povo de Deus, pelo menos não uma ética narrativa escrita na identidade do povo de Deus. Os 10 mandamentos são entregues em pedras frias, sim, em letras, eu diria, esculpidas numa pedra, mas são mandamentos de amor e proteção. Vão trazer proteção à família, vai trazer proteção ao casal, e na verdade o trabalho de não adulterar traz absoluta proteção aos filhos da família. Quando pensamos na expressão não adulterarás, eu tenho que pensar de fato no que essa expressão significa. O que o hebraico adultério, o que o grego, quando traduzimos para o Novo Testamento, adultério de fato significa? Eu vou dizer aos irmãos que há 2 palavras que destacam, e 2 pecados que destacam claramente o que é o adultério e o que o adultério significa. O adultério significa imoralidade sexual, praticada entre um homem e uma mulher. Na verdade, o texto nos diz que essa imoralidade sexual pode se dar também, eu diria, antes do casamento, quando na verdade a fornicação é a antessala do adultério. Quanta gente não sabe a diferença de fornicação para adultério, nós usamos essas palavras como imoralidade sem compreender a dura consequência que tais pecados trazem para nós, para a nossa vida e para a nossa família. Hoje novelas milionárias, de indústrias de mídia milionária, pregam mentiras aos nossos jovens e adolescentes, e nós parecemos engolir aquilo como se bonito e verdade fosse. A fornicação, que é o relacionamento sexual entre solteiros, não é aprazível nem aceitável, é uma imoralidade diante do nosso Deus, e na verdade, na percepção de nós cristãos, a antessala do adultério. Imagine um jovem que resolve e decide praticar atos de imoralidade sexual solteiro, sem o compromisso de uma aliança, entendendo que quando entrou em fornicação com aquela com quem ele dormiu, fez uma aliança de sangue. Uma aliança de sangue. Não fez votos, mas fez uma aliança carnal. O adultério, diferente de fornicação, que é o sexo entre solteiros, é na verdade quando um casado e alguém dentro do casamento decide ter um envolvimento sexual para fora da relação matrimonial. Quando entendo que este casal decidiu olhar para fora e praticar relações sexuais fora do casamento, o que eu estou dizendo é que ele trouxe para dentro da sua relação, que deveria ser um leito sem mácula e sem mancha, o adultério. Trouxe a desonra e, o que é pior, trouxe para dentro da sua relação a prostituição com a prostituta, ou com o prostituto. E você diz assim: pastor, o senhor não vai economizar nos verbos. Eu não posso fazê-lo aqui. O adultério hoje responde por 90% dos casos de divórcio.
o divórcio por si só, se adultério não houvesse, entenda adultério, o pecado da conjunção carnal, o divórcio por si só, preste atenção, quem me ouve em casa e aqui, é adultério. Que isso, pastor? Calma lá. Não posso ficar calmo e nem economizar. O divórcio por si só é adultério. E você pergunta por quê? Porque na verdade você faz um voto diante de Deus e diz que o seu relacionamento tem um cordão de 3 dobras. Você, sua esposa e quem? E diz a Deus, irmãos, preste atenção na seriedade de uma aliança. Mulher amada, amado marido, eu prometo honrar você, desposar você, casar com você, amar você. E veja, na saúde e na doença, para os dias bons e para o que, irmãos? Os dias maus, não é isso? E todos os votos que você faz em santidade, e os fez. E por fim você vai dizer, ou por toda a vida, ou a frase do nosso juramento, até que a morte o quê? Quando um indivíduo propõe o divórcio aceita e sai do casamento, por si só, já está consumado o adultério. Entenda o que eu estou dizendo, porque ele traiu o grande Criador, com quem ele fez uma aliança. Ele vai dormir em outro altar, e ele desonrou o voto que ele fez ao próprio Deus. Alguns estão pensando que é o adultério que vai ser o motivo para o divórcio. O divórcio já é adultério. Quando lemos a expressão não adulterarás, nós somos desafiados a não adulterar. Por quê? Por causa da natureza do Deus que nós fazemos a aliança, por causa do Deus que nos deu esta aliança. Esta aliança com Moisés é uma aliança conosco, uma aliança perpétua. Você veja que quando Cristo diz não passará nem um iota, nem um jota, nem um tio, sem que toda a lei seja cumprida e com que tudo que está escrito seja cumprido, o que ele está dizendo? Deus é fiel para cumprir todos os seus ensinos e todas as suas promessas, para derramar sobre cada casal e sobre cada casamento todos os seus ensinos e todas as suas promessas, e para cumprir todas as suas bênçãos. Quando nós decidimos atentar contra a fidelidade de Deus, nós anulamos e rejeitamos o maior, e eu diria um dos mais bonitos e lindos, né? Eu não quero colocar em minoria ou em grau de diferença, mas como é precioso o atributo da fidelidade de Deus. Repita, fidelidade de Deus. Repita assim, Deus é fiel. Entenda o que isso significa. Ao se submeter ao altar, irmãos, ao sacerdócio religioso, e ao buscar uma bênção para o seu casamento, você chamou Deus a esta relação e disse: Senhor, eu quero ser abençoado. Senhor, eu quero que o meu casamento seja no Senhor, até que a morte nos separe. Quantos estão hoje praticando infidelidade matrimonial e estão aí absolutamente aceitando práticas de imoralidade? O sexo antes do casamento com a desculpa de que não aguento mais, eu sou assim, hormônio puro. Ah, vou trair meu cônjuge, afinal ninguém é de ferro, no trabalho todo mundo já traiu. Praticamos imoralidade sexual e a aceitamos como sendo algo comum nos casamentos, e isso tem derrubado os casamentos e as famílias. Você pensa que em casamento não tem estupro, irmãos? Quando a mulher não está em condições de manter relações sexuais e seu marido a viola, porque diz que tem um desejo que não pode controlar, não, isso é estupro. Essas questões são muito duras, mas elas têm que ser discutidas, irmãos, serenamente, sobriamente, calmamente, com o joelho no chão, com a mente em Cristo, para dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós andamos como andamos, vivemos como vivemos, estamos como estamos, porque nós temos, irmãos, nos afastado da aliança, do livro dessa lei. Quando Josué recebe aquela palavra que Moisés morreu, o Senhor vai dizer através da escritura, né? Moisés, meu servo é morto. Josué, pega esse povo, faça o povo entrar na terra. E ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro, o que, irmãos? Desta lei. Você não deve se desviar dele, nem para o que, irmãos? Nem para a direita, nem para a esquerda. O que ele está dizendo? Nós temos uma aliança com o Senhor e com os livros, e com o livro da lei de Deus, que na verdade hoje para nós é o livro da graça de Deus, e de sua bondade e misericórdia para conosco. Quantas vezes eu vejo imoralidade sexual nos negócios que o marido e que a mulher fazem na cama. E eu não estou lá para ver, viu? Quando eu digo que eu digo aqui simbolicamente que Deus tem misericórdia de mim, está no leito de alguém. Quantos negócios na cama que você esquece que passa pelas vias da prostituição?
Se você, mantiver uma relação comigo, eu vou pagar aquela cirurgia tão sonhada. Se você tiver relação comigo, eu vou trocar aquele... Meu Deus, isso é prostituição. Parece brincadeira, não é? Parece brincadeira, mas você está se prostituindo. E quantas vezes você não se dá conta dessas coisas? Irmão, eu vou pedir uma coisa a você hoje. Ao final desse culto, você põe o seu joelho em terra e se arrependa, porque nós temos muito do que nos arrepender. Irmãos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é o que, irmãos? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar o que, irmãos? De toda injustiça. E quantos de nós estamos debaixo da absoluta injustiça, porque nós não temos a ousadia de dizer: Senhor, contra ti, Senhor, eu pequei. Quantos fazem do sexo uma visão utilitarista para o seu bel prazer? Quero dizer aos irmãos que Jesus Cristo fala sobre adultério com muito rigor e com muito critério. E quando Ele fala sobre adultério, Ele vai aperfeiçoar a interpretação. Eu não estou dizendo que Ele melhora a interpretação, mas que Ele dá a clara interpretação daquilo que originalmente está em Êxodo Levítico. Vocês ouviram o que foi dito, ele mostra o que diz a lei: não adulterarás. Mas eu lhe digo, ou seja, deixe-me explicar o que isso significa. Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério. Tem homem, gente, que não é fácil não. O indivíduo diz assim: se o homem não olhar para uma mulher, como é que vai se casar com a dele? É fato. É por isso que o homem tem a atração pela mulher. Não seja bobo. Foi quando eu vi a minha morena linda lá, com aqueles cabelos todos cacheados, que eu disse: é a mulher que eu vou casar. Meus olhos viram. Eu disse: Senhor, me ajuda. Eu comprei de bala, chiclete, ingresso, não sei o que, pizza e tudo. Parecia até suborno. Mas eu desejava em meu coração que Deus me desse a honra de namorar e de honrar essa mulher no matrimônio. Nós namoramos 5 anos, nos casamos, são 30 anos de vida conjugal, 25 delas casados. E nunca desonrei esta mulher. Agora, dizer que os meus olhos não se sentem atraídos, em casa, quando ela está lá na cozinha, eu dou aquela olhada e falo: meu Deus, é tudo para a glória do Senhor e para o meu deleite. Aí você diz assim: pastor, o senhor está descendo num assunto. Irmãos, o homem é assim. Agora, você não pode permitir que isso se torne imoralidade. O casamento não pratica a imoralidade, não convive com a imoralidade. Aí você diz: o que é imoralidade? Olha o que Jesus está dizendo: se olhar para uma mulher e desejar. O sujeito vai para a internet, mira lá um negócio de pornografia e passa horas, e masturbação e tal. Irmãos, você deve ter entrado nos 50 adultérios num dia. Aí vem a esposa: pastor, meu marido está lá viciado em pornografia. Aí chega o marido, que marcou a agenda, a esposa que marca a agenda. Irmãos, Deus tem misericórdia. Aí chega o sujeito: pastor, um pecadinho, né? A televisão não traz coronavírus, a tela do computador protege, não pego nem doença infecto-contagiosa. Meu irmão, é imoralidade sexual. Está no texto, e você está, veja como diz a Bíblia, não é só eu que condeno, a Bíblia condena. Você está adulterando com cada uma dessas pessoas que você desejou no seu leito. É tempo de acordar e entender a gravidade de quebrar o 7º mandamento e dele se arrepender. Deus nos fez macho e fêmeas e machos, mas nos deu condição no plano dele de resistir, irmãos. Nós temos condições de resistir às tentações. Me lembro de uma paciente, contando aqui a história de um médico cristão. Assim, o exemplo de José, quando a mulher de Potifar o procurou e ele resistiu. O médico cristão está no seu consultório, é dia de consulta, os pacientes estão chegando, a primeira paciente entra, é dia de frio, ela está com um casaco de pele muito lindo. Ele elogiou, inclusive, bonito casaco, falou o nome da paciente, e quando ele foi ajudar a retirar o casaco para pendurar, quando ela se virou, estava nua. A paciente olha para o médico e disse: gosta do que vê? Ele disse: gosto muito do que vejo. Ele fechou seus olhos, irmãos, e disse à paciente: eu vejo minha família, eu vejo o meu Deus, eu vejo a mulher que amo, eu vejo os votos que fiz, eu vejo os meus filhos a quem tenho que dar exemplo, eu vejo aqui neste lugar o crente que eu sou. Eu, com os meus olhos fechados, eu peço que a senhora se retire, porque este aqui é um lugar onde o nome de Deus é honrado. E a gente acha que não tem forças para resistir.
A palavra de Deus nos diz claramente, irmãos, que não há provação que seja colocada sobre nós, não há tentação que seja colocada sobre nós que eu não possa resistir. Fiel é Deus que nos dá saída e escape. Nós precisamos hoje, irmãos, em nome de Jesus, entender o que significa o casamento e a conjunção carnal de um homem e de uma mulher, e honrá-la no leito sagrado do matrimônio. Mateus 19, por esta razão, Mateus 19, 5 e 6, o homem deixa o seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, conjunção carnal, e assim eles serão não mais dois, mas uma só carne, porque o que Deus uniu, o homem o que, irmãos? Não separe. Ao encerrar esta mensagem, eu preciso ir para o segundo ponto, e será a conclusão, ficará todo o aspecto ao próximo culto que eu vou anunciar aos irmãos. Quero dizer, o que o adultério faz? O adultério destrói, irmãos. E quando um homem está em adultério, ou uma mulher está em adultério, ou uma família está em adultério, irmãos, Deus os deixa ao seu desgoverno. Romanos 1, 24, vamos abrir a Bíblia e vamos ser edificados, e a gente vai concluir com os textos que eu consegui trazer nesta manhã para alertar espiritualmente a igreja. Romanos 1, 24. Romanos 1, 24 diz que por isso Deus os entregou à impureza sexual. Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, impureza sexual, imoralidade sexual, não é? Porneia. O seu corpo, pode continuar, entre si. Deus não vai estar lá naquele leito de prostituição com você, e não pensa que naquele leito Deus tem uma bênção para você, não tem. 1 Coríntios capítulo 6, irmãos, versículos 12. 1 Coríntios 6, versículo 12. Interessante que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? 1 Coríntios 6, 12. Veja o verso 16. De maneira nenhuma, verso 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão o quê? Uma só carne. O indivíduo paga um bordel, um motel, não sei o quê, ou vai para a casa da pessoa, dorme com uma outra pessoa que é adúltera, chega em casa e acha que essa aliança não está no seu lar. Você colocou a prostituição e a prostituta na sua cama, e com todo respeito, ela vai dormir também com sua mulher. Infelizmente, o seu pecado desonra a sua mulher, e no caso o marido. Ao unir-se sexualmente com outra pessoa, eu estou entregando algo que não me pertence. O meu corpo, a Bíblia diz que o meu corpo pertence à minha esposa, e o corpo da esposa pertence ao seu marido. Vamos a 1 Coríntios capítulo 7, por favor. 1 Coríntios capítulo 7, versos 4 e 5. 1 Coríntios 7, 4 e 5. Veja o que diz a Escritura Sagrada. 1 Coríntios 7, 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Irmãos, olha que palavra para evitar o adultério e evitar que o casamento termine em prostituição e adultério. Não se recusem, tem o versículo 5 aí, não se recusem, não vos defraudeis um ao outro, não se recusem um ao outro, exceto o quê? Por mútuo consentimento, durante certo tempo. E qual é o objetivo do tempo? Para se dedicar ao quê? A oração. Tem casamento que o cansaço, a dor de cabeça não passa nunca. Aí depois o marido cai em adultério e vem ligar para o pastor. O marido saiu, eu falei, sim, a senhora cuida bem dele? Eu frito uns ovos, faço uns 2 miojos lá. Como se o casamento não exigisse e não requeresse no matrimônio o aperfeiçoamento do amor e da conjugação do casal. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo. E o objetivo, para se dedicar à oração. É importante saber, irmãos, que nós somos diferentes. As mulheres são diferentes, têm necessidades diferentes. Mas cuidado, o apetite sexual do seu marido não é necessariamente perversão. É muito parte do que ele é, de quem ele é. Ele é um homem que Deus criou para cuidar e para ser o sacerdote da sua casa. O sexo não é sujo. Assim como nem toda morte é assassinato e homicídio, assim como nem toda morte é feminicídio,
Nem toda relação sexual é pecado. Em nome de Jesus, aprenda isso. Sexo não é pecado, amém, irmãos? O pecado é a imoralidade sexual. O sexo não é sujo. O sexo também não é uma obrigação, uma dívida que se paga no casamento. O sexo é uma bênção de Deus e nós a celebramos e agradecemos a Deus por essa dádiva e por essa bênção entre nós. Eu quero terminar, irmãos, lendo Malaquias capítulo 2. Vamos lá? Porque eu preciso começar a assembleia respeitando a minha diretoria e os irmãos que estão convocados a este culto também de assembleia para agradecer a Deus a vida da igreja. Malaquias 2,14. Vamos lá? Malaquias 2,14 até o 16. Eu queria que todos os maridos, mulheres e pais presentes abrissem, e esse é um texto para você guardar. Em nome de Jesus, esse é um texto para você guardar. Preste atenção no que eu vou dizer, e aqui nós vamos aplicando a conclusão. Eu quero usar 3 textos e aplicar a conclusão da mensagem. O que o adultério faz? O adultério, irmãos, quebra a aliança do casal, e mostra como o casal se tornou infiel, e trouxe a infidelidade para o seu leito conjugal. Malaquias 2,14 diz assim: e vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu. Preste atenção quando você faz um voto, hein? E você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu, veja a palavra, irmãos, qual é a palavra ali? Acordo matrimonial. Eu não estou falando daquele que você faz no cartório, aquele é um acordo, aquele é um testamento, aquele é um documento. Eu estou falando desse aí, ó. Você fez na presença de Deus. Aí veja lá, não foi o Senhor que os fez um só? A conjunção carnal, não foi Deus que deu a bênção da vida sexual de vocês e fez do sexo uma bênção no casamento de vocês? Não foi o Senhor não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo, em espírito, eles lhe pertencem. Agora veja, e por que um só? Porque ele desejava, veja, pode seguir, uma descendência o quê? Consagrada. Irmãos, o casamento e as relações, obviamente que vislumbram a perpetuidade e a complementariedade da família. O casamento é para gerar filhos, o leito de honra é para ter filhos, e os filhos serão, veja lá, em leito de honra, consagrados a quem? Ao Senhor. Veja o texto, irmãos, para que a nossa descendência seja consagrada, ou seja, para ter filhos. Ele diz assim: portanto, tenham cuidado. Por isso o tema, cuidado com a infidelidade. Tenham cuidado, ninguém seja o quê? Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Pode avançar. Aí a frase. Vamos ler juntos para a gente poder celebrar o final da mensagem? Vamos juntos? Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam o quê? Não sejam infiéis. Irmãos, diga não à infidelidade. Repita comigo: diga não à infidelidade. O divórcio por si só é adultério e infidelidade para com você e para com a mulher que Deus lhe deu na sua mocidade. O casamento deve ser honrado por todos. Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e o quê? E os adúlteros. Ao terminar esta mensagem, irmãos, peço que o Senhor nos ensine a conclusão da mensagem. Ao entrar nas práticas do adultério, seja o adultério consumado em ato sexual, ou seja o ato pensado de desejar uma mulher e ali praticar masturbação, incentivo ou desejo promíscuo de imoralidade com aquela mulher ou com aquele homem, que Deus nos ensine a pedir perdão. Peça perdão. 1 João 1,7: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, desde que nós afirmemos que temos pecado. Renove diariamente com sua esposa, irmãos, e com sua família o compromisso de fidelidade. Pregue na sua casa fidelidade. Ensine no seu lar fidelidade e santidade. E diga não à infidelidade. Diga: eu tenho condições de resistir. Não virá sobre nós tentação senão humana, pela qual podemos resistir. Deus nos dará o escape. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Versículo 13: não virá sobre vós tentação não fosse humana. 1 Coríntios 10, 13. Fiquem firmes, casais, vocês têm poder e ação de Deus para resistir. Não joguem fora esse poder.
Está na Bíblia, vocês têm condições de resistir. Ao terminar esta mensagem, quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios. Eu vou pular alguns versículos e quero terminar aqui. Vamos a Provérbios, todos juntos? Provérbios, deixa eu verificar qual capítulo que eu vou poder usar para terminar com os irmãos esta mensagem. Põe para mim Provérbios 5 na tela da NVI, por favor. Provérbios 5, vamos ficar de pé, eu quero terminar aqui, já prometendo aos irmãos que este é um assunto que eu vou tratar com a igreja com muito maior propriedade na hora do Senhor virá, sim, todos os detalhes bíblicos que historicamente podemos aproveitar. Provérbios capítulo 5, vou pedir para colocar em nome de Jesus, a versão da NVI, tem, querido, aí na projeção, Provérbios 5, a partir do verso 1. Eu quero só explicar o texto para você já ler entendendo e eu vou orar. Provérbios não fala, e você fica procurando aquela mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? E trabalha, e corta, e costura, e faz, e o sujeito acha que essa mulher existe, né? E a gente olha para as mulheres e diz, oh, mulher virtuosa. O texto diz que essa mulher, entenda, não é uma mulher com nome, é a sabedoria. O que o texto bíblico nos diz é que com sabedoria e em sabedoria, a mulher se comporta. Porque o princípio da sabedoria é o que, irmãos? O temor do... Então, quando o irmão lê mulher, no texto do elogio da virtude, Salomão está falando de sabedoria. Repita comigo, sabedoria. Não é uma mulher, sabedoria. E está dizendo, use o seu conhecimento, os ensinos do Evangelho, a voz de Deus com sabedoria. O princípio do Senhor e o temor do Senhor é a sabedoria. Mulher virtuosa, essa é a sabedoria. Ele ilustra como uma mulher, como uma figura feminina, para elogiar a sabedoria. Agora você vai olhar a mulher que não tem virtudes. Você diz assim, quem que ele está falando? É uma mulher danosa, perigosa? Ele está falando da infidelidade. Entendeu? Ele está falando da imprudência. De um lado a mulher sábia, a sabedoria. Do outro lado a mulher adúltera. É a imprudência, a infidelidade. Não caia no caminho dela. Provérbios capítulo 5, me acompanhe, vamos ler lá na tela ou na sua Bíblia, prefiro que você leia olhando para a sua Bíblia. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, por isso eu disse, não é uma mulher personificada, mas a virtude, ou aqui a imprudência e a infidelidade. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento, assim você manterá o bom senso, os seus lábios guardarão conhecimento, pois os lábios do que, irmãos? Da mulher imoral, destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é o que? Amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Pode colocar o versículo 6. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. 7. Agora então, filho meu, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Por favor, querido, fique longe desse tipo de mulher, não se aproxime de sua porta, porque no dia em que você bater na porta, ou ela bater na sua porta, você vai cair. E não diga que o Evangelho, que a Bíblia e que a Sagrada Escritura não te alertou sobre o mais perigoso laço de morte, que é quebrar em infidelidade o sagrado laço do matrimônio. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus, pela sua palavra pregada com toda a autoridade que ela tem e com toda a verdade que ela disse. E se você diz que crê na Bíblia, por favor, na Bíblia, creia, ela é autoridade sobre a sua vida. Quem crê, diga amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu quero orar. Pastor, e aqueles que já praticaram fornicação e adultério, estão condenados ao fogo do inferno? Não, irmãos, não estão. Aqueles que morrerem no seu pecado e morrerem na sua infidelidade, esses não têm salvação. Mas aqueles que reconhecerem que tal prática, esse é o Evangelho, aqueles que reconhecerem que tal prática é pecado, e foi pecado,
e não tem prazer nesse pecado, nem nele se alegra, se arrepende de tal pecado, esse encontrará em Cristo remissão, na cruz de Cristo redenção, e no sangue de Jesus o perdão para a purificação do seu pecado. Eu quero abrir esse final de culto e oração para os casais. Eu não sei se são casais de namorados ou casais casados, eu não sei, mas eu queria pedir neste momento que aqueles casais que desejarem orar a Deus, pedindo que encontrem sempre forças no matrimônio para dizer não à infidelidade. Casais de namorados, tem cuidado com a questão da fornicação e do sexo antes do casamento. Mantenham-se puros, preserve-se, porque a fornicação é a porta para o adultério.